Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 6 palavras mágicas para mudar a sua realidade. A gente fala muito aqui dentro da Alquimia da Mente sobre o poder do som, a gente chama Alquimia do Som. E talvez você já ouviu falar, talvez não ouviu falar. E quando a gente fala sobre isso, você tem que entender que tudo, na verdade, representa um som. Na verdade, as antigas civilizações dominavam esse tipo de tecnologia. E quando você vai até visitar um sítio arqueológico, por exemplo, as pirâmides do Egito, você vai visitar, por exemplo, o Templo de Luxor, Karnak, você vai, por exemplo, em Göbekli Tepe, ali na região da Turquia hoje, ou mesmo qualquer sítio arqueológico, por exemplo, se você já foi para Cancún, tem Chichen Itza, então as pirâmides, né? Você vai perceber que quando você emite um som, você pode até falar alguma coisa mais alto, existe um eco, existe uma voz que retorna. E isso, na verdade, corrobora, né, muitas coisas em relação ao nosso próprio ser, porque nós somos vibração, nós somos feitos de água. E como a luz da lua, por exemplo, que ilumina, né, usando a luz do sol como reflexo, que dá todo um tom para as marés, né, existe uma tonalidade também em relação vamos falar, entonação em relação às palavras que você utiliza todos os dias. Por isso que afirmações fazem tanta diferença, meditações, as vibrações, né, elas são ondas, e essas ondas também podem ser criadas por você através das palavras. Qual que é a primeira palavra mágica que eu vou falar com você? É crescimento. Né? Quando a gente fala sobre crescimento, ela tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Imagina assim, que tudo que acontece na sua vida tem um motivo para acontecer, né? Você nesse exato momento está passando por alguma dificuldade, algum desafio, e provavelmente às vezes você fala assim, pô, Diego, eu não estou crescendo no meu trabalho, eu não estou crescendo no meu relacionamento, eu não estou crescendo financeiramente. Tudo leva a considerar que, na verdade, essa palavra crescimento tem a ver com esse modelo, com essa etapa, com essa fase dentro da sua vida. E quando você cria crescimento dentro da sua vida, por exemplo, as suas células, né, elas estão em crescimento, em mitose celular, duplicando, quadriplicando e assim por diante, né, em PG, vamos dizer, em relação à matemática, elas vão crescendo, 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 e a mesma coisa deve acontecer com você. Seus neurônios, né, por exemplo, as conexões sinápticas em relação aos seus neurotransmissores, em relação aos seus hormônios, a bioquímica dentro do seu corpo, tudo cresce. Né? A gente pensa até mesmo em modelos de expansão do universo, do multiverso. Tudo está em crescimento. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, é muito importante que você analise friamente, às vezes, né? Você colocar no papel mesmo. Será que eu estou crescendo nessas áreas? Analise os fatos, veja o que está acontecendo. Dá uma parada, principalmente para você analisar quais são os elementos dentro ao seu redor que, na verdade, você está sentindo que está faltando. E aí, consequentemente, você pode tomar uma melhor decisão. Tomando melhores decisões, com certeza as coisas tendem a mudar. Na verdade, crescimento, quando você coloca isso, né, por exemplo, essa palavra dentro da sua vida, o que vai direcionar para você? É o crescimento dentro da sua própria jornada de vida. O quanto você cresceu da pessoa que você era 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Começa a colocar isso para acontecer que com certeza você vai ter melhores resultados. Segunda palavra mágica que você deve usar para mudar a sua realidade é maestria. Talvez você nunca usou essa palavra, mas a maestria é um dos quatro etapas dentro do desenvolvimento humano. A gente tem até um curso que fala sobre isso, chama Academia da Alquimia da Mente, né? E dentro da academia a gente fala isso e explica o que é maestria. De uma linguagem fácil, simples e didática para te explicar o que é maestria. Você é mestre, você é mestra da sua vida, em relação a todos os elementos que estão agora ao seu redor. Como um alquimista da mente, como um alquimista da mente, você tem que usar os elementos certos, os ingredientes certos, para ser mestre em relação a isso. Então imagine assim, no seu trabalho as coisas não estão repercutindo do jeito que você gostaria. O que eu posso modificar dentro do meu trabalho para que as coisas reverberem do jeito que eu quero? Né? Será que eu posso alterar, por exemplo, o que está acontecendo ao meu redor através do meu próprio esforço? Ou preciso, às vezes, juntar pessoas, ser líder em relação a algum projeto dentro da minha vida que eu não estou dando atenção? Muitas vezes é isso. Eu tenho medo, falta às vezes meio uma motivação a mais, um propósito que faça com que eu acorde mais cedo, ou mesmo volte do trabalho em casa e aí no caso eu coloque esse sonho para acontecer. Né? Porque se você não fizer essa maestria, ninguém vai fazer com você. Né? Terceira palavra mágica que você deve usar para mudar a sua realidade é a bravura, né? No sentido de você ser bravo em relação ao que você deve ser feito.
não é em relação à raiva, né? Às vezes as pessoas falam que bravura tem a ver com raiva, né? Então você tá brava comigo, você tá bravo comigo. Não, não é nesse sentido. Bravura é como se fosse um sentido de confiança, né? De você saber o que você está fazendo. Eu sei o que estou fazendo, eu domino o ambiente que eu estou e, logicamente, que na verdade eu vou procurar melhores respostas. Procurando melhores respostas, com certeza, vou falar, a consequência direta disso, né? Então o resultado no longo prazo tende a ser diferente. Né? Então vamos pensar. Você que estuda bastante, né? Você gosta de ler livros, você compra cursos, treinamentos. Se você não colocar para fora isso, não vai servir de nada. Um conhecimento parado não é conhecimento, né? Então é que nem a sabedoria. Você pode contemplar os maiores mestres da humanidade. Mas se você não colocar eles, né, para trabalhar para você no sentido de ação massiva, usar esses conhecimentos, nada vai dar certo. A mesma coisa é a bravura. Você pode ser uma pessoa muito confiante, mas se você não expor isso para fora, colocar isso para fora, as coisas não tendem a ser do jeito que você gostaria. Então elas tendem a ser muito mais romantizadas, meio, como fala, às vezes hipotéticas do que real. Né? Então às vezes você meio que se frustra por causa disso também. Quarta palavra mágica quântica, né, que pode ajudar para mudar a sua realidade é família. E a família tem a ver não só com o seu pai, sua mãe, tio, tia, primo, papagaio, né, cachorro. Tem a ver o quem você considera como família. E família é muito importante, né? A gente fala aí do sagrado feminino, do sagrado masculino, né? A gente fala das polaridades, falam das leis alquímicas, leis esotéricas, leis herméticas, leis ocultas, né, do ocultismo. Então, assim, a família, na verdade, repercute dentro da sua própria vida. E quando você cria essa família, né, ao seu redor, isso te fortalece principalmente para você rever aquilo que você quer, né, na sua vida. Logicamente, você formar uma família, né, com a pessoa que você ama, mas obviamente, na verdade, é ter uma base. Né? E o que a gente vê, por exemplo, numa construção sólida, numa construção de uma catedral, numa construção de uma pirâmide, né, de Quéops do Egito, é uma família, né? Então você tem que ter essa família. Não é como uma obrigação que na verdade você aprendeu, como uma programação mental, mas no sentido de fortaleza. Você precisa de pessoas que te apoiem nas suas decisões, entende? E muitas vezes, na verdade, falta isso, né? Você está fazendo um monte de coisa, até mesmo quem procura a gente aqui na Alquimia da Mente sabe disso. Muita coisa está acontecendo, e às vezes você não tem com quem compartilhar, né? Então até mesmo o nosso grupo dos alquimistas da mente, né? Quem compra o curso da Academia da Alquimia da Mente, participa junto com a gente, faz parte dessa família, que é o nosso grupo de alquimistas da mente. Então assim, é uma família composta por pessoas que também veem a mesma coisa, têm a mesma vibe, a mesma frequência vibracional e desejam algo diferente. Talvez a mesma vibe que você tenha, por isso você está escutando a gente há um tempo, às vezes até mesmo ouvindo, né, no podcast, no vídeo, enfim, não sei onde você está. Mas no fundo, você deseja algo diferente. Então é isso que é o conceito de família também. Quinta palavra mágica quântica para mudar sua realidade é a beleza. E aqui entra um pouco da arte, da estética. Isso tem muito a ver com o sagrado feminino, que tem muito a ver com essas antigas civilizações, né? Quanto mais você estuda as antigas civilizações, você vai ouvir falar de sacerdotisas, né? Como na verdade o feminino era utilizado, inclusive para que o masculino também reverberasse, né? E é interessante porque hoje a gente tem uma dualidade muito, às vezes meio agressiva, né? Em relação ao que é o masculino, o que é o feminino, e não um crescimento dos dois, né? Mas na verdade uma destruição de um para a contemplação do outro. Nem contemplação, mas seria como se fosse um tem que vencer, outro tem que perder, né? E não é esse o objetivo. E a beleza é isso, na verdade, tudo é matemático. E se falta matemática na sua vida, não tem uma estética em relação aos seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Você pode até colher um resultado agora, né? O pessoal, aquela coisa meio que o pessoal entende de corrupção, né? Você pode ter ganhado muito dinheiro agora, mas ninguém garante que esse karma que você criou para criar esse dinheiro, né, usando meios ilícitos e imorais, vai perdurar. Tanto que é assim, que quanto mais você vê histórias de pessoas que fizeram esse tipo de coisa, elas não duraram muito. Né? Até mesmo pessoas que ganham bilhões, milhões de dólares, por exemplo, ou reais, em alguma loteria, elas perdem tudo. Ou seja, tem uma consequência direta. Não existe a beleza, não existe a estética. Então por isso que eu recomendo para você, comece a ler livros que detêm sobre isso. Até mesmo biografias de pessoas que passaram por certas dificuldades para chegarem onde elas chegaram. Porque existe uma beleza em tudo. Então, isso tem a ver até mesmo com a contemplação da natureza. Não só do verde, né? O pessoal tem a mania de achar que a natureza é só o verde, um animal, né? Na África. Não, você faz parte dessa natureza. Contemple também a beleza do seu corpo. Independente se você estiver gordinha, gordinho, ou mesmo você não gostar de alguma parte do seu corpo.
O lance todo é contemplar a beleza que você já tem dentro de você. E a sexta palavra mágica quântica para mudar a sua realidade, a gente colocou aqui como caridade. Não é uma palavra que a gente usa muito aqui dentro da Alquimia da Mente. A gente costuma utilizar, na verdade, a palavra carinho. E por que é tão importante você ter um carinho, né? Uma ajuda em relação a tudo? Quando você coloca carinho, que caridade às vezes o pessoal costuma deturpar, que é mesmo filantropia, que não é muito conceito que a gente utiliza aqui. Mas no sentido de que, se você cuida de você, você cuida também das outras pessoas, porque você sabe o quão é importante você dar valor àquilo que é importante para a humanidade. Né? Então, por exemplo, não é apenas falar, todo mundo precisa de educação. Peraí, a educação que a gente tem, na verdade, não é muito. Não, é muito tendenciosa, né? Na verdade, não tem objetivo de crescimento, de expansão. É muito pelo contrário. A programação mental que existe na educação hoje é sempre de ser escravo. Você é formado para ser empregado, não para ser empregador, ou mesmo para você liberar liberdade financeira. Nada é ensinado isso. Né? É sempre uma caixinha. Você é doutrinado. Inclusive, a história que você aprende não é verdadeira a história da humanidade, é a história que te contaram, né? Ou mesmo geografia. Né? E aí, no caso, o objetivo nosso é sempre o quê? Entender o que está acontecendo, porque a gente sabe que no fundo, não é no sentido de libertação da humanidade, mas é o quê? O sistema sempre detendo o controle das crianças, dos jovens e aí dos adultos que nós somos e fomos formados nessa mesma matrix mental. O objetivo daqui é você expandir. Então, peraí, será que eu tenho como ajudar as pessoas colocando carinho nelas, né? Então colocando, por exemplo, mais amor em relação àquilo que eu estou fazendo, independente da sua profissão, independente das pessoas que você conhece todo dia. Mas se você faz uma corrente do bem, tem até um filme, né, que chama Corrente do Bem, todos os dias, é lógico que essa caridade, esse carinho tende a perdurar. É aquela palavra, essa frase, uma vez você já deve ter visto também, gentileza gera gentileza, né? É muito isso. Né? Você não precisa esperar os outros fazerem uma gentileza, uma gratidão para você começar a agradecer. Na verdade, a partir do momento que você emite isso, o universo também emite para você e para você também ajudar mais pessoas. E se você, por exemplo, fez todo sentido essas 6 palavras mágicas, mas você quer saber mais sobre a alquimia do som, você quer mais entender esse negócio de frequência vibracional, talvez você quer dar um próximo passo e aprofundar sobre isso, eu te indico aí a você entrar num curso com a gente que fala tudo sobre isso. Basicamente, você pode rolar aqui no podcast, onde você estiver, no vídeo. Clica no primeiro link da descrição que você vai ser redirecionado para um outro site e aí vai ter mais informações sobre esse curso. Se fizer sentido, com certeza, entra aqui com a gente para você aprender um pouco mais e, logicamente, a gente quer que você muito esteja junto aqui com a gente na Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para vocês e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.